Olá, eu sou o Pan, que também é Pan, colaborador do Coletivo Bill. Eu sou Camila Mendonça, do GT Gênero e Diversidade, sou lésbica. E essa é mais uma edição do J-Build, o seu jornal LGBT. Você nos acompanha toda quarta-feira às 19h30 na TV Caravelas, Descobrindo um novo jeito de fazer televisão. Reveja essas e outras edições no youtube.com/Coletivo Bill. E se você já nos vê no youtube.com/Coletivo Bill, curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e acione o sininho para lembrar, para não perder nenhum vídeo. Então, vamos lá. Bora. Nessa edição, traremos notícias do seu interesse sobre avanços em legislação em contraposição com o aumento da violência que estamos sofrendo no nosso dia a dia. Teremos mais um LGBT no papel e dicas de livros sobre nossas vivências. Falaremos um pouco de como estamos nos sentindo e do porquê ainda vale a pena seguirmos acreditando que nossa luta pode mudar para melhor no tempo presente. E para nos inspirarmos, vamos começar com mais uma resenha literária com Vinícius Siman, no quadro LGBT no Papel. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Vinícius Siman e esse é mais um LGBT no Papel. Já não é a primeira vez que eu falo sobre Oscar Wilde. E de fato eu tenho uma imensa admiração por esse autor. Só que dessa vez eu não vou falar de um livro que diga explicitamente sobre a sua homo- ou bissexualidade. Bom, eu vim falar hoje de uma peça de teatro em um ato que se chama Salomé. Oscar Wilde se inspira numa peça bíblica, que é a história de Salomé e João Batista, e ele, não sei se me precipito dizendo isso, mas ele fundou o psicodelismo nessa peça. É uma peça, de fato, psicodélica. O tempo inteiro os personagens conversam de forma desconexa, de forma meio que desatenta, talvez, mas as coisas vão se encaixando de uma forma incrível. Essa peça do Oscar Wilde, ela tem uma personagem fortíssima. Salomé é uma personagem incrível. É uma mulher forte e que passa por um momento de uma miscelânea de sentimentos que ela não sabe nomear, e quando sabe nomeá-los, ela não sabe como lidar com eles. Olha, eu sinto uma vontade contida de adaptar essa peça para o teatro. Porque além de ser de um lirismo incrível, de ser poética, ela é também muito estética. Oscar Wilde é um esteta, né? E a peça é imagética. Se passa o filme na sua cabeça o tempo inteiro. Não é muito fácil você encontrar essa peça na internet, mas também não é muito difícil. Uma busca de uns 10, 15 minutos você já encontra o PDF para ler. Ou em bibliotecas públicas, enfim. Oscar Wilde foi um dos maiores escritores de todos os tempos. Ele foi preso por ser homossexual e escreveu uma carta ao seu amigo de dentro da cadeia, escreveu uma carta para o seu amigo que estava fora, falando sobre a sua homossexualidade. Essa carta ficou sendo chamada de De Profundis. Eu fiz a resenha dessa carta aqui no LGBT no Papel. É só procurar no canal do YouTube do Coletivo Bill. Também já resenhei o clássico da literatura LGBT, O Retrato de Dorian Gray, que é um livro de fato fascinante. E essa peça, Salomé, não fica atrás, sem dúvida alguma, de nenhuma dessas grandes obras de Oscar Wilde. Ela é menos conhecida, mas tem uma grandiosidade presente e um lirismo apaixonante, comovedor. Oscar Wilde mostra, esbanja toda a sua sensibilidade e todo o seu faro poético nessa peça. Ele conversa com os personagens e ele faz com que os personagens entrem na cabeça de quem está lendo ou de quem está assistindo. Bom, essa foi a minha pequena dica de hoje. Espero que vocês gostem. Vale muito a pena ler. Então, esse foi mais um LGBT no Papel. Até a próxima. J-Build, o seu jornal LGBT.
TV Caravelas descobrindo um novo jeito de fazer televisão. Arrasou, Simas! Sima, como sempre, né? Sempre arrasando nas indicações de livro. Valeu, Sima! E ainda nessa pegada, empresário trans reconta a história da sua transição de gênero em livro. O processo de transição de gênero de Estevam Queiroz, de 24 anos, faz parte do livro A Vida de um Transgênero. As dúvidas na infância, até a alteração dos documentos, dos medos, aos detalhes das relações sexuais, são alguns fatos elencados na publicação. E tem mais, a representatividade trans aí nos livros, galera. Né? O escritor Jordan Lessa, autor do livro Eu Trans, Relatos de um Transsexual, lançou sua mais nova obra, Quem Somos? Trata-se de um livreto independente, que visa informar, sensibilizar e desmistificar as identidades formadas por travestis, mulheres e homens trans e contribuir para o fim da transfobia. O livreto atua como um primeiro passo para quem começa a entender a vida e as vivências de pessoas trans. Genial, né? Sim, é importante, né? Muito. A publicação é realizada de maneira independente e pode ser adquirida em formato de PDF pela internet e ainda é acessível. E a Índia derrubou a lei que tratava mulheres como objeto. Estamos avançando. A Índia teve um avanço bom, né? Sim. Agora é só indo pra frente mesmo, é nóis. Segundo a Universa, o Tribunal Supremo da Índia despenalizou o adultério no país, ao declarar inconstitucional uma lei do Código Penal, de que quase 160 anos que tratava a mulher como objeto, deixando seu marido decidir se as relações sexuais com outro homem era causa de crime ou não. A decisão do Tribunal Supremo foi tomada depois de outra sentença histórica este mês a favor da igualdade, no qual o princípio órgão de justiça declarou inconstitucional outro artigo da época colonial, no qual as relações entre pessoas do mesmo sexo eram penalizadas. Absurdo, né? Que bom que teve esse avanço, né? Alba Palacios é a primeira mulher trans a jogar no futebol feminino na Espanha. Alba, aos 33 anos, foi contratada pelo Las Rosas, time de veteranas de Madrid, fundado em 1966. Anteriormente, ela jogava em equipes masculinas, como o Poçuelo e o K2, mas estava afastada do esporte, desde que havia revelado ao mundo que é uma mulher trans em março de 2017. A atleta chegou a explicar que sempre gostou das coisas consideradas de menina, bem como futebol, carros, mas que decidiu transformar seu corpo para se sentir bem consigo mesma, dentro de sua verdadeira identidade de gênero. Abre aspas. Meus pais, que agora me dão apoio, não entenderam, a princípio, a minha situação. Acredito que se tratava de fazer as mudanças de forma paulatina e tranquila, não querer chegar ao resultado final imediatamente, por mais que quisesse, ela afirmou. A ONU convoca países a vencer o ódio contra as pessoas LGBT. Encontro de ativistas e autoridades sobre a violência de cunho LGBT-fóbico, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, denunciou que os assassinatos e agressões ainda são cometidos com impunidades em muitos países, às vezes por agentes do próprio Estado. A dirigente cobrou mudança de mentalidade, pois a causa dessas violações, né, é o preconceito e o ódio. Solução, segundo ela, passa por revisões do currículo escolar para abordar a diversidade. Concordo com ela. Né? Com certeza. Ela diz que deveria ser óbvio que existem muitos jeitos diferentes de ser humano. Precisamos respeitar e abraçar essas diferenças, não criminalizar, não atacar pessoas, privá-las de direitos iguais ou da proteção da lei, apenas porque são vistas como diferentes, né? Afirmou Bachelet para a delegação de diferentes países em Nova York, durante o evento paralelo ao debate de chefes de Estado na Assembleia Geral da ONU. A alta comissária lembrou que os países já dispõem dos princípios para as ações contra a violência. Ela disse, né, há 70 anos a Declaração Universal dos Direitos Humanos proclamava que todos, sem distinção, têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Quando existe um padrão de violência motivado por o ódio, como por exemplo a violência baseada em gênero, orientação sexual ou identidade de gênero, e os países não agem para prevenir e enfrentar efetivamente esses ataques. Eles estão falhando em cumprir essa obrigação.
Pior ainda, quando vítimas de ataque buscam proteção, elas são frequentemente sujeitas à intimação e abuso, incluindo por oficiais da polícia e da justiça, tá? A maioria dos países não acompanha crimes LGBTfóbicos, o resultado é a impunidade. Vítimas demais ficam sem reconhecimento, reparação ou justiça. Agressores demais ficam livres para atacar novamente, sem intimidarem pela possibilidade de atuação do Estado de Direito. É absurdo. Atualmente, mais de 70 países criminalizam relacionamentos consensuais entre pessoas do mesmo sexo, além de criminalizar pessoas trans por sua aparência. As sentenças incluem longos períodos de cadeia e, em alguns casos, castigo físico. Em 7 países, leis nacionais ou estaduais prevêem a execução de pessoas condenadas por se relacionar com pessoas do mesmo sexo. As pessoas intersexo também enfrentam violência. Há relatos de assassinato de jovens bebês intersexo. Algumas crianças intersexo são submetidas a práticas nocivas em contextos médicos e pouquíssimos estados estão agindo para proteger essas crianças intersexo desse dano. Pessoas LGBTI têm direito à igual proteção e aos mesmos direitos que todas as outras, enfatizou a alta comissária, ressaltando que leis de pena de morte são uma completa violação dos direitos fundamentais. Ela disse: podemos vencer o ódio, completou a chefe dos direitos humanos das Nações Unidas. Vidas lésbicas importam, vidas bissexuais importam, vidas trans importam, vidas gays importam, vidas negras importam, vidas importam. Como é que a pessoa tem essa dificuldade, né? De entender, você é diferente de mim, você não importa. Não basta gostar, só basta respeitar, tentar livre, entender, né? Direito de ir e vir. Nós somos diferentes, nós viemos de casas, condições financeiras diferentes. Totalmente diferentes. Não tem como ninguém ser igual. Nem gêmeos são iguais. E que não fica incitando ao ódio, né? Exatamente. E à violência. É muita ignorância. Eu não te compreendo, portanto você não deve existir. É basicamente isso, tá? Então você percebe que nessa frase, a ignorância dessa frase. Não tem informação nenhuma, só tem um cunho de discurso do ódio muito grande. A violência é falta de informação. Violência é falta de informação. É um tema muito debatido nas disputas presidenciais, né? E o pagamento igualitário de mulheres e homens pelo desempenho do mesmo trabalho. De acordo com o país, pagamento igualitário às mulheres injetaria R$500 bilhão na economia brasileira. É muita coisa. Muita coisa. Estudo do Instituto Locomotiva sobre as mulheres brasileiras revela que elas movimentam R$1,8 trilhão por ano, mas ainda ganham apenas 76% do salário médio dos homens. Temos que continuar lutando. Isso é um absurdo, né, gente? Mas que a gente vai continuar na resistência e na luta. Com certeza. Percebe a discrepância de valores? O ódio autorizado por discursos de candidaturas nessas eleições reverbera nas ruas, nas casas e no nosso país. Transsexual é agredido em Belo Horizonte por homens que usavam camisas do Bolsonaro. Isso é pra onde que a gente tá indo. Não, tô vendo um monte. Dá passar medo. vergonha. Para de passar vergonha, gente. Segundo dados do Musa, ela retornava para casa de uma balada quando foi abordada por 4 homens que a jogaram dentro de um carro e bateram nela com socos. Gente, dá uma sensação de ódio, né? Abre aspas. Eles me puxaram para dentro do carro, sentaram em cima de mim e me deram vários socos no meu rosto. Um deles estava armado. Durante todo o tempo eu escutei: se ele ganhar, vamos poder caçar mais macacos travecos. Depois dessa tortura, eles mandaram eu descer do carro sem olhar para trás. Isso porque ele não ganhou, né? A gente nem sabe se vai ganhar. Imagina se um cara desse ganha e eles colocam o nome de exército do Bolsonaro. Eles estão usando, né, o Bolsonaro como arma já, mesmo não estando armado. Por isso que independente de quem ganha... No caso, esse estava armado e disse, né? Isso. Independente de quem ganha a eleição, essa onda de ódio, de violência, ela vai continuar. Por isso, como sociedade, a gente já perdeu muito. Independente de quem ganha. Após a agressão, ela chegou a procurar a polícia por insistência de um amigo, mas não foi bem acolhida. Infelizmente, ela disse, felizmente a polícia não foi educada para lidar com ataques contra pessoas LGBT. Cadê a novidade? É normal, né? Em seu relato, a transexual ressaltou que está viva. Não, abre aspas, não graças à polícia, mas pela minha resistência por carregar a minha bandeira.
Ela também lembrou casos recentes de transfobia que ganharam a mídia no país, Dandara e Mateusa. Ao final, ainda fez um clamor para a comunidade LGBT se unir, se apoiar e se proteger, além de pedir, como ela disse, ajuda votando certo. Gente, é um momento muito crítico, olha isso, pelo amor de Deus. Lamentável. Bolsonaristas cravam símbolo nazista em corpo de jovem lésbica em Porto Alegre. A jovem de menos de 20 anos de idade foi violentamente agredida por 3 bolsonaristas, um dia após as eleições, no dia 8 de outubro, em Porto Alegre, por andar com o símbolo Ele Não, tá? Com as cores da bandeira do arco-íris. Não contentes em agredirem fisicamente a jovem, os 3 homens ainda usaram um canivete para gravar uma suástica, que é o símbolo do nazista, né? Do nazismo, no corpo dela. Continua. Tá. Gay foi morto em Curitiba por eleitor de Bolsonaro. Um cabeleireiro de 57 anos, gay, foi encontrado morto dentro de seu apartamento em Curitiba no dia 3 de setembro. A provável causa da morte foi um traumatismo craniano decorrente de um golpe na cabeça. Tem como continuar depois? O assassino enviou mensagem citando Bolsonaro, usando o WhatsApp da vítima, que já estava morta. O corpo da vítima foi encontrado dentro do armário. Ele estava enrolado em um cobertor com os pés e as mãos amarrados. O suspeito teria passado pelo prédio à noite e perguntado sobre Kaká. Ao saber que a vítima estava morta, ela teria exclamado "Viva o Bolsonaro" e deixado o local. LGBTfóbicos no metrô de São Paulo e BH. Gritou: "Bolsonaro vai matar viado". Em Minas Gerais, a ameaça tem sido emanada principalmente por parte da torcida do Clube Atlético Mineiro, direcionada à torcida cruzeirense no transporte público e também nos estádios. No dia 8 de outubro, um dia após as eleições do primeiro turno, a irmã de Marielle Franco relatou em sua página no Facebook ter recebido gritos no rosto, enquanto andava na rua com a sua filha de 2 anos no colo, sem qualquer roupa de político, partido ou bandeira. E além disso que aconteceu, o mestre Moa, o capoeirista, também foi vítima de ataques de eleitores de Bolsonaro, no qual ele acabou morrendo por causa de 12 facadas. Pelo simples fato de mostrar sua posição política, né? Porque você não pode contrariar esses seres inteligentíssimos, donos da razão. É importante a gente pensar o que está em jogo aqui, né? É uma barbárie versus democracia. O que a gente quer? É um extremo. Mas em meio a toda essa onda de ataques, ameaças e violências, o Coletivo Bio realizou uma roda de acolhimento para dialogarmos sobre como estamos sentindo no tempo presente. Conversamos com algumas pessoas sobre isso. Confira. Meu nome é Diego, eu sou um homem trans, tenho 21 anos, moro em Timóteo e eu participei de um debate aqui sobre a atual situação do país, né? Com relação à política, os problemas, o ódio que está sendo disseminado, mesmo com não ganho de um candidato ainda, o ódio que está rolando, as agressões, as brigas que está rolando nesse país está me preocupando muito, não só por eu ser homem trans, mas também por eu ter amigos LGBTs, amigos negros, amigos que representam a minoria, e eu tô com um medo assim que eu nunca senti antes, ainda mais por eu ter familiares que apoiam esse candidato, e muito triste também por saber que pessoas que estavam ao meu lado, que diziam ser amigos, que diziam gostar de mim, apoiando tal candidato que quer o meu fim, né? Que quer o fim dos LGBTs, que quer o fim dos negros, que não apoia as mulheres. E eu tenho muito medo do que pode acontecer nesse segundo turno. Eu não estou seguro de uma possível vitória do candidato que eu vou votar, mas eu tenho medo do que pode acontecer e como esse país vai lidar com essa situação. Em meio a tudo isso, acima de tudo, é tempo de nos cuidarmos e cuidarmos das nossas, né? De todos nós. E também de votarmos, né, contra a barbárie que quer nos aniquilar, mas não fará. A gente vai resistir. Com certeza, nós somos resistências.
Em meio ao crescimento do fascismo e da misoginia e de agressão às minorias, decorrente ao crescimento da extrema-direita no Brasil, a Anistia Internacional acolheu a vereadora carioca Marielle Franco, do PSOL, assassinada em março deste ano no Rio de Janeiro, como símbolo da sua maior campanha global por direitos humanos. Melhor pessoa impossível para representar, Com certeza, vai ficar eternizada. O foco da Right for Rights, Escreva por Direitos, deste ano são as mulheres, gênero e defensoras dos direitos humanos. Tinha que ser Marielle Franco mesmo. Segundo a Anistia Internacional, o foco da campanha é mostrar os abusos, intimidações, atos de violência e descriminalização alcançam principalmente as mulheres, especialmente as que posicionam contra essas atitudes. Ao todo, 9 dos 10 casos retratados na campanha deste ano são de mulheres ativistas. A exceção é de uma pequena comunidade no Quênia, onde as mulheres estão sofrendo os impactos da expulsão de suas terras. E Marielle é também um dos símbolos da força da resistência das mulheres frente à violência que mata uma de nós, mas não nos impede de virar raiz. Pelo contrário, Marielle virou semente. Com certeza. 3 assessoras da vereadora carioca, executada neste ano, foram eleitas deputadas no Rio de Janeiro. A outra notícia boa das eleições de 2018 foi a expressiva votação que tiveram candidatas trans. Genial, né? Segundo a Lucom, mais de 50 candidatas trans e travestis concorreram às eleições de 2018. Delas, 3 conseguiram se eleger a deputadas estaduais, Érica Maluguinho, de São Paulo, e as candidaturas coletivas Bancada Ativista de São Paulo e Juntas PE, né? A diversas e outras conseguiram ter uma votação expressiva e um potencial para as eleições futuras. E é o caso da nossa querida Duda Salabert, né, que pela primeira vez representou uma mulher trans na disputa no Senado pelo PSOL em Minas Gerais. Duda teve um financiamento modesto de campanha comparado a outros candidatos. Ela diz: fizemos história, sem tempo para fazer campanha, pois leciono 40 aulas por semana, somente 4 segundos no tempo de TV e com apenas 15 mil reais. A campanha de Dilma Rousseff custou 4 milhões. Conseguimos 351.873 votos, maior votação da história do PSOL em Minas Gerais, no país cuja expectativa de vida de uma travesti é de 35 anos. Agradeceu Duda. Ainda em Minas Gerais, a ativista Júlia Santos foi votada por 4.798 pessoas para deputada estadual. A Leandrinha Duarte teve 4.462 votos para deputada federal. Ambas são do PSOL. Algumas candidatas bastante conhecidas do grande público também participaram das eleições ao cargo de deputadas federais e tiveram visibilidade, votos expressivos, mas não o suficiente para se eleger. Mas o que importa é que Chegamos a uma visibilidade boa, né? É o caso de Tiffany Abreu, a primeira mulher transexual a jogar em uma equipe profissional de vôlei. Ela esteve candidata a deputada federal em São Paulo, mas os 3.889 votos não foram suficientes para levar a eleger. Uma das críticas envolveram a escolha do partido, o MDB, partido de Michel Temer, que ela teve que se explicar diversas vezes. Christian Lins foi o único candidato assumidamente homem trans a concorrer nessas eleições. Ele foi candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, PT, né, no Rio de Janeiro, recebeu apenas 689 votos, o que representa 0,01%, não conseguindo eleger, mas ganhou ao participar do processo e mostrar que a representatividade é sim importante. Isso é muito importante, né? Mesmo que não ganhe, mas já tendo esse espaço de representatividade, mostrar que estamos aqui, estamos fazendo, estamos chegando, estamos resistindo, né? Isso por si já é uma vitória. Com certeza. Principalmente para nós, homens trans, né? E lembrando que no Espírito Santo, o senador que ganhou com 31,1%, Fábio Contarrado, desbancou o LGBTfóbico assumido Magno Malta. Ele é da bancada conservadora, só que ele é assumido, gay assumido, ele é pai, e ele aí desbanca então o LGBTfóbico, que era um queridinho do Bolsonaro, está totalmente fora aí do Senado do Espírito Santo. Chupa Magno Malta. E lembrando também que Jean Willis também foi eleito pelo estado, né, como deputado pelo estado do Rio de Janeiro. Somos sementes, tem resistência.
porque o fascismo não pode ser empossado via as eleições do Isso nosso aí. país. E ficamos por aqui. Essa foi mais uma edição do J-Build, O seu jornal LGBT. E a gente se vê na próxima edição. Olá, eu sou o Pan, colaborador do Coletivo Bio, que também é Pan. Todo mundo